Boa tarde a todos, que a paz e a harmonia de Cristo possam nos envolver a todos nessa tarde chuvosa de hoje. A temática de hoje, a libertação da culpa, nós estamos concluindo uma terceira fase de um estudo que iniciou justamente do livro da temática proposta pela benfeitora Joana de Ângeles, em um dos seus livros intitulados Conflitos Existenciais. E então, estamos trazendo essa libertação. Mas antes de entrarmos nessa culpa, para entendermos realmente como que nós introjetamos essa culpa em nosso espírito. Como que todos nós, se baixarmos a cabeça e começarmos a fazer uma análise, vamos acabar identificando em nós atitudes e ações que acabamos nos reconhecendo culpados. Antes disso, devemos compreender um pouco mais a missão da doutrina espírita. Quando pegamos que Cristo nos traz que iria nos propor então o que ele estava propondo na época que não estava sendo entendido, a cura real. E que essa cura real que deveria vir de dentro para fora e que poucos no momento o compreendiam. E justamente porque poucos o compreendiam, que futuramente ele nos enviaria o Consolador. E o Consolador chegou. Chegou através do Livro dos Espíritos e todas as obras da decodificação espírita. Então, acabamos estudando e entendendo um pouco mais essa doutrina consoladora. E nos consola principalmente porque acabamos então compreendendo, enfim, e entendendo profundamente a imortalidade da vida. A gente consegue realmente compreender o efeito da imortalidade. Somos seres imortais. É algo, uma lei natural, já está presente em nós. Já não temos mais dúvida disso. Somos seres milenares de jornadas passadas e temos uma jornada muito grande ainda pela frente. Agora, por que será que ainda não estamos trilhando o nosso caminho da mudança? O que é que nos falta? Se já compreendemos a imortalidade. Então faço uma pergunta a todos. O que é que cada um de nós compreende se pedisse agora? O que você entende por vida? Qual a definição que você me daria? O que é a vida? Se eu encontro realmente uma resposta, que vida é existir, que vida é uma centelha, que vida, qual é? Poderíamos pegar N maneiras de traduzir a palavra vida. Um pintor traduziria de uma maneira, um físico de outra, um químico de outra, um religioso de outra. Mas na nossa individualidade, será que já compreendemos o que é a vida? Porque estamos vivendo ela todos os dias. Hoje é sábado e mais uma semana começa a se findar. Passou. O mês está acabando. Daqui um pouquinho, o ano de 2014 também se foi. E o que é que eu estou realizando na minha vida? O que é a vida? Quando pegamos para aprofundar um pouquinho o estudo no livro Vida, Desafios e Soluções, também da benfeitora Joana de Ângeles, nos traz justamente a definição que vida é Deus. Que a vida está justamente inundada no psiquismo divino. Mas será que já compreendemos o que é Deus? Que Allan Kardec, através dos Espíritos, vem tentar nos fazer entender no Livro dos Espíritos, as primeiras questões. Não temos ainda a capacidade mental de conseguir penetrar nesse psiquismo divino. Mas se eu começo a aprofundar os meus conhecimentos sobre a vida, e sabendo que essa vida é imortal, e sabendo que a vida nada mais é do que psiquismo divino em mim, é isso que vai me diferenciar de uma máquina. Se eu ligo uma máquina na tomada e a vejo com uma vida aparente,
não tem dentro dessa máquina um psiquismo divino que o induz ao bem, ao belo e à perfeição. Somos deuses, seremos perfeitos. Essa é a nossa proposta. Agora, existe dentro de nós essa energia divina, nos induzindo à perfeição. Agora, a grande dificuldade nossa é conseguir sintonizar. Estamos como se fosse aquele rádio antigo, passamos pelo canal, conseguimos escutar uma voz, mas ainda não identificamos a mensagem. E estamos ali, procurando a sintonia correta, porque a partir do momento que nós empalharmos a nossa sintonia com esse psiquismo divino, nós estaremos justamente vivendo as mensagens desse psiquismo, desse self, nesse eixo ego-self, trazido na nossa psicologia, nessa divisão da psique humana, está justamente Deus enviando a mensagem através de nós. Quando começamos a ver que no convívio que estamos, se na temática proposta pela benfeitora vida, desafios e soluções, podemos pegar na nossa jornada terrena, na terra, sendo a terra ainda de provas e expiações. Estamos provando e estamos expiando equívocos que nós já cometemos anteriormente e equívocos e erros que ainda estamos cometendo nessa jornada. Que muitas das nossas dores e sofrimentos são justamente os excessos que nós estamos cometendo ainda nessa. Por quê? Estamos vivendo de uma maneira automática, como se realmente estivéssemos ligados na tomada. Indague, qual foi a atitude diferente que vocês tiveram hoje de sábado passado? Sem contar o jogo, né? Que sábado passado talvez não tinha. Mas quais foram as atitudes morais que eu tive diferente para o meu aperfeiçoamento da semana passada? O que eu vou ter amanhã? Eu já tenho a minha rotina completamente fechada. E eu estou esquecendo de incluir na minha rotina a minha vida. E por isso vou a vivendo de maneira em que eu acredito estar regrada, mas sem as leis morais inclusas. E justamente quando nós acabamos ferindo estas leis morais, é como se uma lâmpada interna acendesse. E essa lâmpada interna é como se fosse um sinal de cobrança. Algo nos cobra. O quê? O que será que fica aquele bichinho mental nos indagando a mudar? Poxa, eu acho que eu fui muito ríspido com aquela minha funcionária. Eu deveria ter dado a mão para aquele outro coitado que estava do meu lado. O que faz? Será que isso não começa a preencher a nossa razão que existe algo dentro de nós nos induzindo a essa melhora? Quando vai chegando o final de semana, que nós vamos conseguindo, enfim, acalmar as nossas ondas cerebrais, acalmar os nossos níveis de pensamento, que a gente permite, enfim, captar essas mensagens que estão vindo do nosso psiquismo divino, e a gente decide, então, começar uma mudança. Que é justamente o que? É na segunda-feira. Preciso mudar. Vou incluir, fui lá na palestra, eu achei legal, saí, comprei um livro, estudei no domingo e segunda-feira volta na mesma rotina. A ideia da doutrina espírita de nos trazer a consolação é justamente nos despertar. Nos despertar como escutamos na mensagem. Seremos purificados por este fogo. Mas se pensarmos no fogo, é algo que vai ser dolorido. Estamos vivendo. Quem de nós não tem os nossos sofrimentos, sejam eles físicos ou morais? Quem de nós, então, vai conseguir julgar qual dói mais?
Quando começamos a compreender um pouco mais sobre a vida, começamos a indagar como que o nosso corpo físico consegue se recuperar de processos infecciosos graves, traumatismos aparentemente incuráveis, transplantes renais, fígado, cardíaco. E o corpo se recupera em 20 e 30 dias como se aquele indivíduo não tivesse sofrido nada. Mas às vezes basta uma alfinetada. E aquele alfinete contaminado com uma bactéria que o corpo não resistiu. Veio a óbito. Desencarnou graças a uma pequena bactéria. Ou aquela virose que baixou a imunidade, a virose foi atingindo patamares em que a vida orgânica não resistiu. Mas a doutrina espírita consegue nos colocar uma centelha de consolação. Por quê? Se não existisse essa imortalidade, qual é o coração de mãe ou de pai que ficaria com um conforto sabendo que um filho partiu antes deles? Se nós pensarmos que não existisse então uma justiça divina, pensar que um pai, um amigo, um irmão ou um filho seja um suicida e que estará lançado então no fogo eterno do inferno. E a doutrina espírita vem tirar essa máscara. Ela tira o véu nos dizendo que, da mesma forma que nós, aquele irmão cometeu um equívoco. E como Deus, como o Pai mais misericordioso, sempre está com os braços abertos, esperando uma reparação. E por misericórdia nos propondo novas oportunidades. E por isso estamos aqui. Estamos em mais uma jornada, por escolha nossa. Nós desejamos reencarnar para que, a partir do momento que termina essa jornada, vamos pegar o nosso livro dessa jornada e vamos equiparar. Quais foram as metas atingidas? Quais foram as metas que eu deixei de atingir? Quais foram os compromissos que eu adquiri que eu não tinha? Porque estou vivendo. Agora, a ideia de Cristo era justamente nos despertar para que possamos viver despertos. Orai, vigiai. Sempre. Para que possamos estar o quê? Em sintonia com o Pai, vivendo a vida, mas sempre considerando essas leis morais maiores do que a parte materialista que acabamos vivendo. Mas, Alderino, aonde que entra a culpa? Essa libertação da culpa. Nós temos dois processos onde nós interiorizamos a culpa em nós. A culpa ela pode ser interiorizada por atos, por pensamentos ou atitudes que infringam as leis morais e que de maneira inconsciente a nossa mente, o nosso espírito, permanece nos cobrando, que estamos em débito. Da mesma forma, quando ficamos devendo uma quantia a algum companheiro, e todas as vezes que vamos colocar a cabeça no travesseiro, aquela dívida fica sempre vindo à tona, preciso pagar, não posso me esquecer, estou devendo, está chegando o prazo, aquela minha parcela. Mas tirando de uma dívida material, pensando num equívoco contra as leis morais. É como se internamente algo nos cobrasse para que tenhamos uma reparação. Essa é uma das maneiras que nós normalmente nos sentimos culpados. Só que a culpa em si, ela é muito bem-vinda. Por quê? Ela nos traz um padrão de responsabilidade. Começamos a nos sentir responsáveis pelos nossos atos. Começo a compreender que eu cometi um erro e que ele deve, e eu tenho o desejo que ele seja reparado. E isso vai me permitir que eu aperfeiçoe os meus patamares morais.
Não tem nada de errado nisso. A grande consequência da culpa é quando eu vou largando ela cada vez mais profundo no meu inconsciente. E daqui um pouco, essa culpa começa a me cobrar de maneira aonde o meu corpo físico produza dores, sofrimentos, para que então eu raciocine e racionalize aquela ação que eu cometi. E a partir do momento que eu pense naquela ação, eu pense no ato cometido, ou no pensamento cometido, na atitude em si, e eu possa o quê? Perdoar, primeiro a mim mesmo e os que estão envolvidos nesse trama. Sejam em atitudes pequenas, sejam atitudes um pouco maiores. Agora, atitudes um pouco maiores, nós não acabamos internalizando somente a culpa. Nós acabamos tendo um sentimento de vergonha. Aquela vergonha de nós mesmos. Só que aí nos traz a nobre benfeitora no livro Ser Consciente, que a culpa, quando vem em conjunto com esse sentimento tumultuado da vergonha, é porque nós estamos tendo atos e atitudes em que nós estamos nos igualando no primarismo, aonde o instinto vence a nossa inteligência. São atos em que esta vergonha que nós cometemos vai fazer com que a única maneira que nos sintamos capazes de libertar essa vergonha é que sejamos acometidos pelo sofrimento. E às vezes, no nosso plano reencarnatório, acabamos não compreendendo que podemos sanar os nossos sofrimentos, sanar todas as mazelas que nós cometemos em vida anterior através do amor, através da caridade, através da boa ação. Só que aquele sentimento de vergonha, porque pensar com você mesmo, poxa, eu fiz isso. E cada vez que eu me aprofundo um pouco mais na doutrina, eu vejo o compromisso sério que eu assumi. E hoje, eu pensando naquela atitude que eu fiz há 10, 15, 20, 30 anos atrás, é quase como se eu não me perdoasse. Sou pecador. Qual de nós não é? Mas eu tenho vergonha daquela atitude que eu cometi. Porque justamente estou sentindo que estou me igualando aos instintos, aos meus sentimentos mais inferiores. E nos traz a benfeitora que os dois mecanismos para que possamos então erradicar, nos libertar desta culpa, a primeira dela é o auto-perdão. Eu começo a compreender que aquela atitude que eu cometi realmente lesionou a lei e às vezes de maneira drástica. Mas o Pai é misericordioso. E se nós permitimos que os nossos filhos tenham segunda oportunidade, quando eles cometem equívocos conosco, por que o Pai, amor eterno, não permitiria? Então eu começo a me perdoar. Mas isso não apaga o meu erro. Isso não vai extinguir de mim a culpa. Eu ainda sou responsável, um exemplo de ter puxado o gatilho. Eu me perdoando ou não, eu cometi um agravo contra a lei. E isso deve ser reparado. Não só aquele indivíduo, então, em que eu assassinei, mas todos aqueles familiares que sofreram com a retirada do seio familiar da cliente. E que maneira que eu poderei, então, reparar a lei? Se eu começar a pensar de quantas formas eu poderia auxiliar a sociedade, desperto e fazendo com que a minha vida seja uma vida de amor, porque hoje estou desperto. Hoje estou começando a ter uma vida em que toda atitude ela é pensada antes de ser reagida. Além de levar um pisão e logo empurrar, começamos a pensar que às vezes a pessoa está num dia ruim dela.
Mas será que ainda temos isso em todos os momentos da nossa vida? Uma história começou agora a circular novamente nas redes sociais, a gente consegue visualizar, não sei se todos já viram, creio que a grande maioria, mas uma história que estava um senhor e um filho sentado num banco de uma praça e estavam analisando o dia. E o senhor olhando para baixo, o filho mexendo num livro, e o pai cutuca o filho e pede: o que é aquilo? E o filho olha: é um pardal. Então, passado 5 segundos, o pardal voa, vai em outra folhagem e o pai cutuca de novo. O que é aquilo? É um pardal, pai. É um pardal. 30 segundos passam, o pardal voa, chega mais próximo deles, cutuca novamente o filho. O que é isso? É um pardal, pai. Poxa vida, é um pardal, por que você não me deixa ler? Fica me incomodando aqui, você está fazendo isso de propósito? É um pardal, pai. O pai se levanta: filho, onde você vai? Espera. O pai entra, vai para sua casa, próxima, e volta com um pequeno livro, como se fosse um pequeno diário. Já vem trazendo marcado numa folha e entrega para o filho. Leia para mim. O filho começa a ler, o pai falando: leia em voz alta. E o filho começa: hoje o meu filho caçula completa 3 anos. Estávamos sentados na frente da nossa casa. E de repente, na frente dele pousou um pardal. Ele pediu para mim 27 vezes o que era aquilo. E as 27 vezes eu respondi que era um pardal e o abracei de maneira amorosa todas as vezes. E o filho, então, olha para o pai: é um pardal, papai. A história em si é o momento que estamos vivendo na nossa vida. Estamos perdendo a vida focado em outros pontos. E às vezes os pontos importantes da nossa existência nós estamos deixando ir. Porque estamos no nosso piloto automático. Mas e aí? O momento de despertar é justamente quando eu consigo encostar a minha barriga no caixão do meu pai. Olhar para ele e falar assim: pai, como eu queria ter uma conversa mais com você. Um minutinho no parque. Como seria bom ter mais um momento com minha mãe, mais um momento com meu filho, com aquele amigo. Qual é o momento para que eu possa despertar, enfim, para a vida? Saber que não estamos aqui somente para gozar, mas para produzir, para servir, para perseverar no bem. Agora, iremos perseverar através do nosso esforço, da nossa vontade íntima de nos melhorarmos. E a proposta da doutrina espírita não é justamente que saiam então e ajude o mundo. Ajude a si mesmo, para que você reflita através de exemplos, primeiro para a sua casa. E a sua casa, sem dúvida, irá refletir ao mundo. Mas o teu exemplo, a tua reforma. Agora, a força gasta para nos levantar da cadeira e servir, vai ter que vir do nosso íntimo. A força de calar, ao invés de retrucar, para promover um ato de indulgência, vai ser grandioso a força interna de cada um. Porque eu poderia retrucar, eu poderia dizer poucas e boas, mas não fiz. E não fiz porque estou me aperfeiçoando. Posso ter acordado outro dia com aquela dor de garganta, mas a minha alma está se purificando. Será que eu estou começando a despertar? Porque a partir do momento que pegamos para fazer um estudo
de toda essa série psicológica? A proposta é uma. A proposta é que possamos amar uns aos outros. Que a partir do momento que nós compreendamos o amor, vamos compreender a Deus, já que Deus é o amor. Que esse psiquismo divino que nos invade, que está nos induzindo à prática do bem, temos que vencer a barreira que está em nós. E não é nenhuma barreira externa, porque às vezes começamos a colocar limites para as nossas práticas ao bem. Estou trabalhando muito, estou com um filho pequeno, não tenho tempo, os meus estudos levam demais. Podemos trazer folhas de desculpas, mas o que nos limita é justamente a nossa força de vontade. E o despertamento deve ser imediato. Porque a nossa jornada terrena passa célere. Tínhamos 10 anos, 15, estalou os dedos 20, daqui um pouco 30, daqui um pouco 60, daqui um pouquinho é os netos. E a gente já começa a sentir que grande parte da jornada está indo. E olhar para trás e ver que os filhos valeram a pena, a educação valeu a pena, e o que mais? Quais foram os hábitos morais que eu induzi na minha vida e que isso se refletiu aos que me cercavam? Quando pensamos na culpa em que todos nós temos internamente, a grande proposta hoje é que possamos chegar em casa e começarmos uma autorreflexão, uma análise nas atitudes em que eu já fiz ou que eu venho fazendo, em que desperte em mim um sentimento que eu devo reparar, que eu me sinto culpado, responsável por aquela atitude, em que fiz e que lesionei o meu próximo, ou fui responsável por uma situação em que outras pessoas foram prejudicadas. Que eu comece realmente a localizar essas ações, mas não com o instinto masoquista de procurar o sofrimento, com o instinto de preservação, de procurar em si as chagas que ainda estão nos machucando, mas ainda na nossa inconsciência, que possamos trazer à tona quais foram os atos que eu cometi e quais são as atitudes que eu posso produzir daqui para frente, para reparar. Poxa, é meu vizinho, eu estou em contato com ele ainda, será que eu poderia dar uma ligada? E ali, pedir um açúcar? Estou com 3 sacos de açúcar, mas poderia ir lá. Poxa, mas é agora um inimigo, eu me afastei, era um grande amigo e agora faz 3 anos que eu não falo. Mas será que eu consigo o telefone dele? Será que ele não ficaria feliz com uma visita minha? Ao pensar na situação, realmente podemos ver o quê? Que o nosso coração vai disparar ao viver aquilo. Eu vou ter que estar taquicardia, minhas mãos vão suar, vou estar ansioso. Por quê? Porque aquilo ainda mexe comigo. Aquilo não está resolvido. E é necessário que eu resolva. Porque de uma maneira ou outra, essa questão precisa ser reparada. Ou pelo amor, ou pela dor. Quem de nós não gostaria de conseguir ter algumas reparações pelo amor? Pela boa atitude. A análise não precisa ser num dia. 2, 3, 4, pode ser diária. Mas os grandes traumas não vai ser tão difícil a sua localização. Agora, nós não temos o tempo para pensarmos, porque às vezes temos medo, vergonha do que vamos trazer da profundeza de nós mesmos. E a proposta é que possamos trazer justamente o quanto antes. E os atos mais vergonhosos ainda. Para que, enfim, possamos nos enfrentar. Dizer que eu já não tenho mais vergonha de mim.
e dizer que os atos que foram cometidos realmente foram equívocos, e que eu sou um ser imperfeito, estou num processo de evolução, e que me perdoo, e estou à procura de uma reparação. Por isso eu vim aqui lhe ver. E quero que a gente comece a nossa jornada de novo. Talvez não seja nunca mais a mesma, mas eu quero tirar de mim essa chaga que tanto me machuca. Talvez você nunca mais fale com aquele indivíduo, mas ao lembrar dele, aquilo já não mais vai te perturbar. Talvez vocês voltem a ser amigos, mas a ideia é que aquela atitude, aquele ato, já não gere em ti a culpa. Narra-se que no ano de 1947, havia-se acabado a Segunda Guerra Mundial, tinha um casal. Estavam casados aproximadamente há 20 anos. E nesses 20 anos, o casal estava acumulando bens para que pudesse então se aposentar e viver a aposentadoria. Eles não tinham filhos. Então, realmente não eram muito o que eles estavam almejando, mas era mais para viver a sua terceira idade. E nesse ano, o senhor do casal era engenheiro, recebeu uma proposta. Eles moravam em Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e a proposta era que ele pudesse ir para o Japão, trabalhar durante 1 ano. E nesse 1 ano ele ganharia o que ele ganhava em 1 mês lá no Japão, valeria 1 ano do salário dele ali em Boston. Então, que ele ficaria 1 ano e poderiam se aposentar de maneira muito tranquila, garantindo justamente essa fase idosa em que os dois conviveriam. E a esposa falou assim: moxa, mas 1 ano é tanto tempo. E o esposo: mas eu discordo. 1 ano é tão pouco tempo quando você tem uma meta a ser atingida. A nossa meta é a aposentadoria, que nós possamos ser felizes juntos. E a esposa concorda. E ele vai. E na época, telefone, muito difícil. Então eles se correspondiam através de cartas. Raras as vezes através de um rádio permitido pelo exército. E as cartas frequentes. E foi passando. No 8º mês, começam a diminuir as cartas. No 10º mês, ele manda uma carta longa, explicando que eles haviam gostado muito do seu trabalho. E que agora, então, queriam renovar o seu contrato por mais 6 meses. E que ele realmente estaria disposto a ficar e que ela o perdoasse. Mas ele daqui um pouquinho estaria de volta para estar nos seus braços. 2 meses depois, uma nova carta. A única nesses 2 meses. Chegando uma carta pedindo perdão, mas que ele não havia suportado. Que a biologia do homem e da mulher era diferente e que ele realmente não achou que ia passar por isso. Mas que o tempo o fez com que o olhar dele para outra mulher fosse mais forte. E que a japonesa camareira lhe trouxe uma energia de amor tão grande em que ele providenciou o divórcio. E havia se casado com essa japonesa. E queria começar ali então a sua vida. Coloca na carta que ele a amava muito, essa mulher em Boston. Mas, pela distância, pela solidão, também começou a amar a outra mulher. E gostaria de ir mantendo o contato, se assim lhe fosse permitido. A mulher, ao receber a carta, começou a pensar como que pode poucas palavras machucarem tão profundamente a gente. Havia perdido todos os sonhos. Todos os planos futuros em casal por água abaixo. 1 ano antes ele estava ali ao seu lado. E agora havia perdido o seu melhor amigo. Mas quer perdoar. Ele a perdoou, ou perdoou.
escreveu uma carta dizendo que gostaria sim de manter o contato, pois ele foi muito importante durante a sua vida. Ele não gostaria que assim fosse perdido um laço tão profundo de amizade. 6 meses depois, ele manda uma nova carta, dizendo para ela que a sua vida agora estava completa. A sua nova esposa estava grávida. E era uma menina. E já que ela não pôde lhe prover os filhos, ele estava certo que havia tomado a atitude correta. Estava não cabendo em si de tamanha alegria e amor por aquele serzinho que há poucos dias acabara de nascer. E por homenagem a ela, a essa esposa abandonada em Boston, ele colocou o seu nome. E ela então começa a se sentir extremamente culpada. Por quê? Acredita então que o relacionamento havia se acabado porque ela não conseguia ter filhos. E começa a racionalizar e a pensar o porquê daquilo. Que não. Que eles estavam muito felizes durante 20 anos. E que o problema não era com ela. Mas ficou muito feliz então que ele estava se completando. E que se a vida dele realmente seria completa através de uma formação de uma família que não fosse somente a esposa, que ela o teria de bom grado como amigo. Mais 4 meses se passam. A criança estava com 4 meses. Ele manda uma foto da família e informando que a esposa estava grávida de uma segunda criança. E que ele estava extremamente feliz. O tempo passa. 8 meses após, ele manda uma nova foto dizendo que a família estava completa. 2 meninas, a sua esposa japonesa e ele. E que a felicidade era imensa. Mas que agora, que a família estava completa, ele recebe uma notícia do médico. Que ele teria aproximadamente entre 3 a 6 meses de vida, pois foi acometido de um câncer pulmonar. Era tabagista e nesse tabagismo acabou desenvolvendo esse câncer. E que em 6 meses ele já não estaria presente para ver o crescimento dessas pessoas amadas que ele construiu lá no Japão. E manda uma carta para ela, entristecido, dizendo que talvez a família fique desamparada. E deixou o contato dela para alguma emergência. O tempo passa. 1 ano depois, ela recebe uma carta. E uma carta que deu para compreender muito pouco do que estava escrito. Pôde perceber que realmente foi a esposa dele que havia escrito a carta. E dizia na carta que ele realmente havia desencarnado. E que no Japão agora estavam passando por dificuldades financeiras extremas. E que, como o marido disse, que ela era uma pessoa muito honrada e que compreendia o sentimento do amor, poderia lhe escrever, pois estava tendo muita dificuldade para criar as suas 2 filhas. Aquela senhora, já um pouco mais envelhecida, devido ao sofrimento causado, e decide então lhe enviar uma quantia em dinheiro para que pudesse auxiliar as crianças. E assim foi feito. 11 meses durou a quantia. Após 11 meses, uma nova carta, informando que a dificuldade estava cada vez pior. E então, ela começa a pensar que os filhos dos americanos que estavam no Japão poderiam vir para a América, mas a mãe não. E faz a proposta para a mãe dizendo que ela, ali em Boston, teria a possibilidade de educar essas 2 crianças. De trazer essas crianças ali para ela e tentaria amá-la da melhor maneira. Não tentaria substituir de maneira alguma a mãe que essa japonesa era.
mas que desejaria justamente auxiliar as filhas do seu marido. E não acreditava que a resposta seria assim, mas foi. Então a japonesa decidiu embarcar as suas 2 crianças. E ela, no aeroporto de Kennedy, recebendo 2 lindas japonesas, pequenas. Recebe no seu braço e vai mantendo aquela mãezinha informada constantemente. Ela consegue perceber que dentro do seu lar uma alegria e um amor voltaram com uma intensidade jamais vista. E consegue compreender realmente o que o seu ex-marido falava a respeito da família completa. Estava completa. Não tinha mais o marido, mas tinha 2 crianças. E para ela o sentimento era de plenitude. As crianças já estavam falando inglês. Já estavam habituadas. Haviam passado 3 anos. Quando ela decide, então, aprofundar cada vez mais as possibilidades para que aquela mãe japonesa viesse ter com seus filhos o seu convívio. E, através de grandes lutas com o governo americano, consegue trazer a japonesa. E lá estava ela de novo, no aeroporto, esperando a mãe daquelas crianças, a mulher do seu ex-marido. E pensando com ela, como será? O que ela tem mais do que eu? Por que ele escolheu ela? Se ele me amava tanto. E ver descer do avião uma japonesa pequena, magrinha, uma cara de assustada, um olhar, e vai com um abraço extremamente fraterno e amoroso recebê-la. Falava muito pouco inglês. E ela relatou nessa história que levou então essa mãe junto das suas filhas e colocou num apartamento muito próximo da sua casa. Ela e as crianças. E com o auxílio constante fez com que ela também estudasse o inglês e a sua capacidade fez com que entendesse a língua rapidamente. E o tempo passou. E ela, 5 ou 6 anos depois, vem a desencarnar. E quando ela desencarna, acham um testamento. E nesse testamento estava escrito em que ela havia ganho tudo. Tudo que ela havia ganho na vida se perdeu no ano de 1947. Foi o Japão quem levou. Mas esse mesmo Japão me devolveu 3 almas queridas. E sabendo que eu havia perdido tudo, no momento eu me completo com essas 3 almas. Tudo que tenho ficará para minha filha japonesa e para minhas 2 netinhas. E a história termina com o título: Você seria capaz de amar tanto assim? Porque ao pensarmos a atitude dessa mulher, que poderia, num sentimento de culpa, de não conseguir prover um filho, começar a entrar nos processos depressivos extremos e perder o sentido da vida. E logo mais à frente, um sol seria posto para iluminar o seu caminho. 2 crianças e mais uma grande amiga, que o chamou de filho e de neto. Que possamos nos espelhar para que todas as atitudes que nos derrubem, que possamos saber que logo à frente vem a consolação. Todos nós estamos passando os nossos trancos e barrancos. Todos nós temos as nossas feridas. O sapato aperta no calo de cada um. Agora, que possamos ter a fé que Deus coloca ao nosso lado, muito mais perto do que a gente imagina, alguém que possa nos estender a mão. Mas, além de nos estender a mão, qual é a pessoa que eu estendo? Qual é a pessoa que eu auxilio? Sabendo que Deus age para auxiliar o próximo,
através das nossas ações. Qual é a ação em que eu me coloco para ser servo de Deus? Que possamos autodespertar esta proposta. Muito obrigado.